Nesse último vídeo da nossa série de introdução ao Jupyter Matplotlib, a gente vai conhecer a biblioteca de gráficos científicos que a gente vai usar ao longo do curso. O coração da Matplotlib é a função plot. Essa função ela tem um objetivo bem simples de desenhar uma linha na tela. Essa é a operação mais básica que a gente pode fazer quando a gente estiver fazendo um gráfico. Para entender com calma como que isso vai acontecer, vamos dar uma olhada nesse desenho aqui. Aqui a gente tem um sistema de coordenadas, um eixo x e um eixo y, e 4 pontos com as respectivas coordenadas. E o nosso objetivo vai ser passar uma linha por esses pontos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir em qual ordem que a gente quer passar a linha por esses pontos. Como a gente está em Python, a gente começa a contar do zero. Então eu vou dizer que esse aqui vai ser o ponto 0, ponto 1, ponto 2, e o quarto e último ponto vai ser o ponto de índice 3. Então eu vou anotar aqui esses índices 0, 1, 2 e 3. E aí agora o próximo passo vai ser a gente anotar as coordenadas dos pontos na ordem que a gente escolheu. Então, o primeiro ponto tem coordenada x igual a 2, o segundo x igual a 4, depois x igual a 5 e por último x igual a 1. Vou anotar isso aqui. X igual a 2, 4, 5 e 1, nessa ordem. As coordenadas y dos pontos que vão compor a minha linha são em ordem 2, 3, 5 e 6. Então vou anotar de novo. 2, 3, 5 e 6. Então tudo que eu preciso fazer é colocar essas coordenadas numa lista do Python, tanto das coordenadas x quanto das coordenadas y, cada uma na sua lista. E aí eu vou chamar essa função plot usando essas listas como argumentos. E aí, o que a Matplotlib vai fazer vai ser simplesmente juntar os pontos. A gente passou para ela as coordenadas dos pontos e ela liga os pontos para a gente. É só isso. Então vamos ver aqui pro notebook. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a biblioteca. Eu estou importando o pacote matplotlib.pyplot, que é o que a gente vai usar na maioria das vezes, e vou dar para ele o nome de PLT, que é a convenção que é usada. Shift Enter para importar. Agora aqui eu tenho as duas listas de coordenadas que a gente montou naquele exemplo. Shift Enter para definir as duas listas. E agora eu vou dar um Ctrl Enter para chamar a função plot com essas duas listas como argumentos. A gente vê que ele desenhou a linha da forma que a gente queria. Vamos tentar agora desenhar um círculo usando essa função plot. Se a gente voltar aqui para o nosso desenho, eu tenho um círculo de raio 5 com centro na origem, só que o que a gente sabe fazer é ligar pontos usando segmentos de reta. Então eu preciso escolher pontos sobre esse círculo. O que eu vou fazer é botar o primeiro ponto aqui, por exemplo, e aí o segundo ponto não pode ficar muito longe, porque se eu escolher pontos espaçados demais, o que a biblioteca vai fazer é ligar os pontos assim. E aí eu vou ter um círculo pontudo, que não é o que eu quero. Eu quero um círculo que pareça um círculo. Então, eu preciso escolher pontos próximos uns dos outros, de forma que quando a biblioteca ligar eles usando segmentos de reta, eu vou ter uma coisa que parece com um círculo. Para eu fazer isso, eu vou começar definindo um parâmetro aqui que eu vou chamar de θ, que vai começar no primeiro ponto, vai ter θ igual a 0. O segundo ponto vai ser o ponto de θ igual a 0,01. Depois vem o θ igual a 0,02, etc. Assim por diante.
Então, se eu vier aqui para o meu notebook, eu defini essa lista θ, que pega cada um dos elementos x nesse range aqui e divide ele por 100. E aí eu vou ter 0,00, 0,01, etc. até 0,99. O próximo passo é multiplicar isso por 2π, na verdade. Então, eu importei a biblioteca math aqui do Python e vou usar ela para pegar o valor do π para eu multiplicar todo mundo por 2π. E agora a nossa lista de fato vai do 0 até o quase 2π, até o 0,99 vezes 2π. O próximo passo é eu gerar os vetores de coordenadas. Então, o x de coordenadas do círculo vai ser feito dos cossenos dos ângulos θ, e o y do círculo vai ser os senos de θ. Então, se eu executar isso aqui, eu defini agora os vetores de coordenadas, então eu já posso chamar o plot. Faltou, na verdade, eu multiplicar por 5, né, para eu ter um plot de um círculo de raio 5. Tem duas coisas engraçadas aqui. Primeiro, que o nosso círculo ficou parecendo uma elipse, ele está meio achatado, né? E isso acontece porque o eixo x aqui está numa escala diferente do eixo y. Eu posso consertar isso usando esse comando aqui assim. A segunda coisa engraçada é que faltou o último passo aqui, o último segmentozinho de reta, porque a gente foi só até o 0,99. Para a gente ir até o 100 e completar o 2π, eu tenho que botar o range indo até 101. Aí aqui termina no 1.00. Tá aqui então o nosso círculo. Uma coisa legal da gente pensar seria, e se a gente quisesse mesmo fazer uma elipse e não um círculo? O que a gente tem que mudar no nosso código? Fica de exercício. A última coisa que a gente vai desenhar aqui vai ser um gráfico de função. Eu vou desenhar o gráfico da função exponencial. Como é que eu faço para desenhar no papel um gráfico de função? Eu escolho valores para o x, e para cada valor que eu escolhi de x, eu vou plotar no eixo y o valor correspondente da função, o f daquele x. Então, por exemplo, e elevado a 0 dá 1. Quando x é 0, o y vale 1. E elevado a meio é mais ou menos por aqui assim. E elevado a 1 é igual a e, que está por aqui assim. E elevado a menos meio está por aqui assim. E elevado a menos 1 é parecido com 1/3, por aqui assim. Então, se eu ligo os pontos, eu tenho o gráfico da função exponencial. Então, se eu voltar aqui para o nosso notebook, eu decidi fazer uma coisa mais simples. Estou andando de 1 em 1 ao invés de andar de meio em meio. Então, eu vou desenhar do x igual a menos 6 até x igual a 1. E o y vai ser e elevado a cada um desses x's que eu escolhi. Então, vou executar aqui e vou executar aqui. Tenho aqui, então, um gráfico da função exponencial. Ele parece um pouco pontudo, porque eu escolhi um passo muito grande para o x. O x está andando de 1 em 1. A gente não vai mais desenhar nenhuma curva no nosso gráfico, mas tem umas últimas coisas que a gente pode fazer para deixar ele um pouco mais bonitinho, que são o seguinte. A primeira delas
é usar essa função grid para desenhar uma grade que ajude a gente a identificar com mais facilidade as coordenadas de cada ponto. A segunda coisa é uma coisa um pouco mais fundamental, que é colocar uma legenda no nosso gráfico. Eu vou fazer isso usando esse argumento label para a função plot. Vou chamar a primeira curva de primeira curva. A segunda eu vou chamar de círculo. E a terceira eu vou chamar de gráfico de função. Depois disso, basta eu chamar a função legend, que o matplotlib coloca uma legenda aqui no nosso gráfico que ajuda a gente a identificar o que significa cada curva. A última coisa então que a gente vai fazer aqui não vai melhorar em nada a aparência do nosso gráfico, mas talvez melhore um pouquinho a aparência do notebook, que é isso aqui. O que esse output está fazendo nessa célula aqui? A gente tem que lembrar que sempre que o Jupyter encontra na última linha, no último comando de uma célula, uma expressão em Python, e isso aqui é uma chamada de um método desse módulo PLT, e chamada de método é uma expressão, inclusive uma expressão que retorna um objeto. Essa função legend, ela retorna um objeto que a gente pode guardar numa variável, e isso permite a gente às vezes a fazer ajustes finos nessa legenda. Mas como a gente não quer guardar esse objeto numa variável e não quer usar ele para nada, a gente pode botar um ponto e vírgula aqui no final. Isso em Python não faz diferença nenhuma, mas para o notebook o ponto e vírgula indica que a gente não está interessado no valor dessa última linha. E aí ele não vai colocar esse output aqui. Então vou dar um último Ctrl Enter aqui. O output sumiu. O notebook fica um pouquinho mais limpo. E está aqui o nosso primeiro gráfico do Matplotlib.